todos, tá? Em nome da Secretaria do Planejamento, secretário João Mauro está a caminho, e, enfim, fazer algumas referências, né, presença da direção da FDRH, do professor Mark, da professora Nancy, do Tarso Nunes, nosso coordenador de Relações Internacionais, e fala um pouco desse ambiente, né, a Sandra, quem cuida da FDRH, que fala também um pouco desse ambiente em que a Secretaria do Planejamento, além que ela age muito com a Fundação de Economia e Estatística, mas também recolhe um conjunto de pressões que é fruto do trabalho do conjunto das áreas de planejamento setoriais do governo. Então eu queria também, antes até que... Me ajuda, Antônio, na apresentação? Pode colocar a primeira. Queria fazer referência antes da sequência desses estudos prospectivos, tá? Há um trabalho que anualmente a gente faz e publica, tá? Muito em conjunto com a Fundação de Economia e Estatística, nesse espírito, tá? Mas também a gente ampliou para várias situações setoriais do Rio Grande do Sul, que é a mensagem do governador envia anualmente para a Assembleia Legislativa. E que talvez seja um documento ainda muito pouco utilizado como referência de informação, de pesquisa, tá? Que a gente tratou de fazer, a equipe do Leplanta aqui, concentrada aqui nesse campo, tá? É a gente avançar não só, tá, na perspectiva do que acontece anualmente na conjuntura, vamos dizer, do Rio Grande do Sul do ponto de vista da economia e das finanças públicas, mas aumentar para o conjunto das políticas públicas e ter uma visão mais geral, tá? Então esse exercício também que a gente faz em conjunto, especialmente com a Fundação de Economia e Estatística, a gente reporta o que acontece no ano, na economia brasileira, na economia do Rio Grande do Sul, e em alguns setores, vamos dizer, da vida do Rio Grande do Sul, questão de saúde, educação, saneamento, uma série de aspectos. A gente tem esse exercício ao longo dos anos retratado na mensagem do governador, que é um exercício também que envolve as várias secretarias, tá? Vários setores do governo. Então, esse trabalho tem uma sequência, vamos dizer, que a cada 4 anos a Secretaria do Planejamento oferece um estudo prospectivo, cada um desde o Rumos 2010, né? Não, desculpa, o Rumo não, é RS 2010, né? Que foi feito lá em 98, creio, é isso, Marlon? 98, uma coordenada, acho que é o professor Antônio Barros de Castro, também, né, junto com o secretário, na época, o João Carlos Pontolas, e a equipe também aqui da FEA, dá um suporte, né? A cada 4 anos a Secretaria oferece um documento, um estudo prospectivo, tentando dar base para os próximos documentos de planejamento, especialmente para o PPA estadual, tá? Então esse, vamos dizer, seria o 5º esforço. Cada um tem a sua circunstância política, cada um tem a sua também mobilização de recursos, tá? Esse, até por opção nossa, tá? A gente fez caseiramente. E isso não é pouca coisa, a gente tentar fazer essa junção, né? Perceber o que acontece no processo, vamos dizer, socioeconômico do território e unidade subnacional do nosso país. E fazer a conexão com instrumentos de planejamento que tem que dar base para orçamento, para ação de governo, ele não é um exercício trivial. E normalmente, certo? Até pelo ritmo do dia, né? Do dia a dia, enfim, as equipes estão envolvidas, né? Se terceiriza, se contratam recursos especializados para a elaboração dessa prospecção, né? E a ideia nossa foi apostar, e também, né, em relação com essa transição geracional que o Dalmiro e o André estavam colocando, da gente apostar de ter esse exercício e paulatinamente ir progredindo, colocando uma pedrinha, um outro tijolinho, uma outra, nessa capacidade de nos enxergar o Rio Grande do Sul e seus processos econômicos, sociais, nas várias dimensões, e projetar e entender o que é importante, o que é prioritário para o período próximo. Esse período próximo, se eu estou fazendo um plano anual, é 4 anos, eu estou fazendo, no caso, um exercício para 15 anos, para servir de referência.
foi muito interessante nesse período agora, que está revelado nos dois primeiros documentos, tá? Principalmente, e nesse terceiro também, um exercício que a gente fez, tá? Até por orientação do governo, de agir integradamente com o governo federal, de procurar a integração com o processo de desenvolvimento nacional. Houve dois momentos de interação em que esses documentos são escritos pensando num debate nacional, ou seja, pensando como é que nós somos também percebidos e gostaríamos de ser atendidos ou contemplados num processo de planejamento nacional, seja o planejamento geral, pelo Ministério do Planejamento, seja por uma política, vamos dizer, de desenvolvimento regional que se estrutura no país. Teve um momento em 2002, 2003, né? E também é interessante que o Antônio, né, coordena essa parte de desenvolvimento territorial, planejamento territorial e desenvolvimento regional, junto, integrado à equipe do governo que faz a parte do planejamento governamental, né? E teve um momento muito interessante que foi o momento da conferência estadual, depois macro-regional e nacional de desenvolvimento regional, né? Que construiu uma nova política de desenvolvimento regional. E colocar algumas percepções que a gente, às vezes, vamos dizer, está muito acostumado de encarar com uma certa normalidade sobre o Rio Grande do Sul, e que nós mesmos encaramos num diálogo com a percepção de fora, talvez as coisas mudem. Vou ser específico, tá? Normalmente a política de desenvolvimento regional, ela tenta, e ela foi inaugurada lá por Celso Furtado, toda uma tradição de entender onde é que está espacialmente a pobreza no Brasil e privilegiar aqueles territórios desiguais do ponto de vista material, econômico. A pobreza revela isso, né? A renda, o dinamismo, o crescimento, determinados instrumentos, e a Constituição de 88 consagrou isso, né? Determinados instrumentos para a localização de empresa, para financiamento de infraestrutura, no nosso caso, no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. E o argumento muito tradicional, vamos dizer, entre nós, até é clássico, uma série, eu acho, de reportagens, né, do Brasil, Novo Nordeste, enfim, de tentar repetir um certo discurso, de dizer, olha, nós merecemos porque somos pobres, nós temos regiões pobres, nós temos... E a situação do Rio Grande do Sul não é essa. E ela não é percebida por mais que a gente tenha um senso comum de que o Rio Grande do Sul está em crise, que o Rio Grande do Sul cresce para baixo, certo? Todo esse senso comum, ele está no pano de fundo que a gente vai se referir agora. Tá? Então, esse terceiro volume, tá? Especificamente esse terceiro volume, o que ele tem? Uma identificação de processos e tendências que atuam sobre a economia e sobre a sociedade gaúcha, que tem importância e tem desdobramento neste futuro próximo. Secretário, eu estou no início, eu quero dar a sua saudação. Secretário do modo presente, tá? Então, nós vamos identificar, tá? E a gente vai identificar nessa sequência processos que não são típicos do território, que acontecem também nas escalas mundial e brasileira e que importam para o nosso futuro, certo? Importam, vamos dizer, igualmente, porque fazemos parte deste mundo e deste país, do processo de desenvolvimento desse país. A ideia da gente, da sinalização, é identificar possíveis trajetórias para esses processos e alguns obstáculos que estão visíveis, especialmente pela projeção, pela tendência de algumas variáveis que a gente vai colocar agora. Tá? E também apontar diretrizes para o desenvolvimento territorial dentro desses processos de planejamento, que são também do diálogo federativo, processos que vão continuar, certo? Liderados pelo governo federal e pelo governo estadual também na nossa escala regional. A gente já tem apontado no orçamento, né, para o ano que vem, a continuidade de um planejamento de desenvolvimento regional, e que os CORECs são personagens principais, né? Já engatado, vamos dizer, articulado com o nosso processo de participação cidadã construído agora nesse período. Então a ideia, vamos lá. Então, a gente vai destacar alguns processos, tá, que estão acontecendo na economia, especialmente, mas não só, do mundo e do Brasil, que nos impactam
Tá? Então a ideia é que todos os processos que estão aqui, eles, independente de serem mais globais, mais gerais ou mais específicos, eles constroem esse cenário, essas tendências e obstáculos para esse futuro próximo. A questão chave aqui, tá, e sempre que a gente vai fazer esse cenário de planejamento, é a variável a entender o tanto que a economia mundial brasileira ou do território vai crescer. Certo? A ideia do dinamismo econômico, do crescimento econômico, ela é chave. Ela é chave em documentos oficiais, seja dos organismos multilaterais, internacionais, como FMI, ou nos cenários de planejamento nacional. A ideia da percepção se nós estamos num processo de forte crescimento ou de baixo crescimento. O que vem acontecendo a partir da crise de 2008, 2009, tá? Essa recuperação dessa crise, hoje ela é percebida muito mais lenta, instável e desigual do que era 4 anos atrás. Se a gente pegar bem o ambiente, se lembrar bem o ambiente que a gente vivia lá em 2011, era um ambiente de expectativas de um patamar maior de desenvolvimento econômico, de crescimento da economia mundial. Depois a gente vai conversar um pouco sobre o Brasil. Né? E essa recuperação para uma normalidade, vamos dizer, pré-crise, ela não tem se dado. E ela é desigual entre os países, entre as regiões do mundo. A ideia que a gente está tendo aqui, se tem, enfim, até as projeções de crescimento que a gente encontra em documentos do FMI, por exemplo, vem sempre revisando para baixo a projeção de crescimento. Para baixo. Normalmente, até os documentos do FMI eles são bastante otimistas. Crescimento de 4%, certo? Mas essa saída da crise ela tem sido lenta, instável e desigual. Os países centrais, eles se aproximam de uma nova normalidade muito mais próxima da estagnação com um processo de rápido envelhecimento da população. É isso que está acontecendo, ou que se espera que isso aconteça nesse período, especialmente com a Europa. Há 4 anos era mais clara a ideia de que teria uma contraposição entre países centrais e países emergentes, e que a América do Sul estaria neste, vamos dizer, conjunto de países que estaria fora dessa situação de abalo com a crise, que a gente se recuperaria mais prontamente. Hoje a percepção ela já não é tão otimista. E esse é o momento, a forma com que o mundo vai sair desse processo de crise que estocou lá por 2008, 2009, é decisivo, e a gente vai ver agora alguns motivos que é decisivo para entender o processo de desenvolvimento do Brasil e do Rio Grande do Sul. Tá? A gente explora algumas incertezas. Tá? A situação, vamos dizer, de normalidade das finanças e das trocas mundiais, ela não é tão estável assim. Né? Se tem uma probabilidade, né, de elevação dos juros dos países centrais, a apreciação do dólar daria efeito no fluxo de capitais, nos preços das commodities, que aliás é um tema bastante atual hoje, nós estamos no noticiário, fala disso, bastante o que está acontecendo com os preços das commodities e com as reservas cambiais, que é um esteio e uma conquista que o Brasil, por exemplo, consegue se estabelecer nesse cenário mundial muito por essa formação de reservas. A segunda incerteza que a gente destaca, né, é essa questão da dinâmica da China. Ela já está em padrões de crescimento menores do que na primeira década. E do ponto de vista da demanda, tá? Então, se o crescimento se dá igual entre os tais países emergentes, ele se concentra muito na Ásia, na China e na Índia, essa sustentação desse crescimento mesmo em patamares menores ela é fundamental, até exatamente porque o Brasil tem se valido, né, muito do processo que foi de elevação do preço das commodities e suprir essa demanda. Né? Então é outro processo, outra tendência aqui, outro elemento que influencia diretamente nesse nosso cenário local nesses 15 anos. Por fim, tá,
também a gente explora no documento essa questão da estabilidade das relações do ponto de vista geopolítico entre Estados Unidos e China, a expansão da China. Isso está explorado no documento, eu não vou reproduzir aqui. Tá? Em vários momentos agora eu só vou citar coisas que estão no documento e para a gente poder, porque é um conjunto bastante grande. Três tendências também a gente procura destacar e que o Rio Grande do Sul está completamente inserido, mesmo que a gente não seja tão inovador, tão produtor de tecnologias novas nesses campos, mas a ideia de que as novidades vindas do campo da tecnologia de informação não se esgotaram e vão ter desdobramentos nesse período. Há uma ideia aqui que, vamos dizer, ela é ambígua, pode ser foco de controvérsias, que é a seguinte: reconhecer que o padrão, tá, do petróleo e gás, do motor a explosão, ele continuará hegemônico nesse período, certo? Ele nos dá uma oportunidade para o Brasil, claro, é um dos vetores do novo ciclo de desenvolvimento, porém isso não quer dizer que vai ter uma emergência, que não vai ter e vai ter uma emergência não só de produção de energia alternativa, quanto das atividades de baixo impacto que devem ser incentivadas. Aqui, atividades de baixo impacto, a gente vê toda uma camada de atividade do setor terciário,